Bom, então, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de física da Escola Estadual Teruco Ueda Yamaguchi. E essa aula a gente vai falar sobre movimento uniforme. Mas antes de começar a falar sobre movimento uniforme, eu gostaria de relembrar algumas coisas que a gente viu na aula passada, que vai ser de importante aí para a gente estudar o movimento os movimentos dos corpos, né? Estudar a cinemática do movimento dos corpos, tá bom? Então, o resumo da aula anterior. Então, a gente viu referencial retangular, né? Então, referencial retangular, ele é uma maneira para a gente determinar o ponto inicial do nosso movimento, né? Então, a gente é uma métrica espacial, vamos dizer assim, né? Então, na aula passada, eu comentei que o espaço ele é composto por 3 dimensões, né? E o espaço também ele é composto pelo referencial tempo, né? Então, a gente tem a altura, o comprimento e a largura. Essas 3 dimensões representam o volume, representam o espaço, tá bom? E esse referencial retangular, né, um referencial que é quadrado, vamos dizer assim, ele é excelente para estudar esses movimentos cotidianos, seja um carro numa estrada, seja uma pessoa correndo, uma pessoa andando de skate. Então, esse referencial, ele tem uma origem, que a gente coloca essa origem aonde a gente está estudando, e aí o sentido positivo dessa origem é para a direita ou para cima aí, dependendo se você está no eixo Z, tá? Então, é sempre interessante e importante a gente colocar um referencial antes de qualquer estudo de movimento. Então, a gente coloca um referencial e dá um sentido. Ó, esse referencial aqui é o zero, e para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, que aí isso vai interferir no movimento progressivo ou movimento retrógrado, tá bom? O que a gente viu também, que você pode estar em movimento ou em repouso ao mesmo tempo, tá? Podemos sim estar em movimento e repouso ao mesmo tempo. Isso vai depender só do referencial, tá bom? Então, um exemplo aí é no ônibus. Se você está no ônibus e você coloca o referencial no motorista do ônibus, se você estiver sentado ou em pé parado no ônibus, você está em repouso, né? Então, se você está no ônibus e, e o referencial está no motorista, você está em repouso. Só que se o referencial tiver alguém no ponto de ônibus ou numa árvore que está na rua, para essa árvore, você vai estar em movimento dentro do ônibus, mesmo estando sentado, como o ônibus está em movimento, no referencial externo ao ônibus, você está em movimento. E no referencial interno ao ônibus, você está em repouso, e isso depende desse referencial, da onde você colocou o referencial retangular, o plano cartesiano de espaço, esse referencial que vai ditar se você está em movimento ou em repouso, tá bom? O que a gente viu também na aula passada, só colocar aqui também, variação do tempo, né? Então, a gente viu trajetória, né? Que é a mesma coisa que deslocamento escalar, tá? Trajetória e deslocamento escalar é o trajeto que o corpo fez. Então, você coloca um referencial no início, e aí, com esse referencial, você vai ditando onde que foi o movimento, tá? Qual foi a trajetória do movimento, qual foi o deslocamento escalar, porque escalar vem de escala, né? De um movimento que você mede, né? Então, trajetória, um exemplo bom de trajetória é quando você está andando na praia, tá certo?
e aí as suas pegadas na areia vai deixar um rastro, e esse rastro é a trajetória, é o deslocamento escalar aí do movimento, tá bom? Então, esse deslocamento escalar, a gente deu uma letra para esse deslocamento, né, que é space, né, que vem do space, e a letra S. E a variação, né, a variação do espaço, a variação do deslocamento, a variação aí dessa trajetória, a gente colocou como um delta, né? Então, delta S, né? Esse delta é uma letra grega, tá? E na física a gente usa muito o alfabeto grego para conduzir os símbolos, né? Vamos dizer assim, para a gente coloca funções nessas letras gregas que representam certos fenômenos, tá bom? Então, essa letra grega, ela tem a finalidade na física de representar a variação, seja a variação do espaço, variação do tempo, variação da temperatura, variação de ângulo, seja qualquer variação, variação de altura. Então, variação é sempre, vou colocar aqui, então essa variação é sempre final menos inicial, tá? Então, variação é sempre final menos inicial. Então, se a gente está variando o espaço, é o espaço final menos espaço inicial. Variação do tempo que eu coloquei aqui, então é sempre tempo final menos tempo inicial, que vai dar o delta t, tá? Então, delta t ou delta s vai ser essa variação do espaço, tá certo? Então, a gente viu essa variação, fizemos um exemplo e também vimos movimento retrógrado e progressivo, tá? Movimento retrógrado e progressivo, ele vai depender do referencial que você adotou na sua trajetória, vai depender aí do referencial, onde está esse referencial, qual que é o sentido positivo e qual que é o sentido negativo, tá? Então, se eu tenho uma menina aqui andando de skate, certo? Aí, se eu coloco o referencial nesse ponto, na frente dela, e ela está andando para esse sentido, para o sentido contrário ao referencial, tá? Então, aqui é o menos 3, menos 5 e assim vai, metros, tá certo? Então, esse movimento para a esquerda, tá certo? Esse movimento para a esquerda representa um movimento retrógrado, que se conseguindo ver, movimento retrógrado, tá? Tá? Então, aqui é o zero, tá bom? Ponto zero e movimento retrógrado. Se essa menina começa a andar para a direita, para esse lado aqui, para esse lado da direita, e aí ela chega nesse ponto aqui, por exemplo, ela fez o movimento dela, tá? É um movimento progressivo. Então, movimento retrógrado e movimento progressivo vai depender da onde está a origem do seu referencial. Essa origem é onde você instituiu o zero, o início da origem, vai predizer aí qual que é o movimento. Se o movimento é progressivo, é porque o movimento está indo no eixo positivo do seu referencial. Se o movimento é retrógrado, é que ele está indo para trás da sua origem, do seu ponto de referencial, tá certo? Então, vamos para a aula de hoje, que esse foi o resumo aí da aula. Vou apagar minha lousa, tá? Então, eu vou só continuar com o conteúdo da aula passada, que na aula passada eu não consegui terminar.
E aí hoje a gente entra em movimento uniforme, tá certo? Bom, então na aula passada a gente tinha feito um exemplo de uma pessoa correndo de 7.000 de 0 a 7.000 quilômetros, de 0 a 7.000 metros, aí ela foi no movimento progressivo. Aí essa pessoa parou e voltou. Nessa hora que ela voltou, ela começou a fazer um movimento retrógrado, aí ela andou mais um pouquinho, a gente calculou aí a variação do deslocamento, a variação do espaço aí, tá? Então, agora vamos falar distância percorrida, tá bom? Porque isso é importante também. Muitas vezes, se você for medir um movimento, sei lá, deixa eu escrever aqui, ó, distância percorrida, tá? Distância percorrida. Então, são nomenclaturas diferentes, tá bom? É diferente de deslocamento escalar. Então, distância percorrida vai depender aí do comprimento da trajetória, é o quanto que a pessoa realmente andou, e não agora mais o final menos inicial. Ela é o quanto de distância que a pessoa andou, tá certo? Então, para determinar essa distância percorrida, tem que se considerar todos os deslocamentos, né? Sejam os deslocamentos progressivos, sejam os deslocamentos retrógrados, para você ter o valor, né, de distância que a pessoa percorreu, tá? E então são os valores absolutos aí que vai condizer a distância percorrida, tá bom? Então, eu vou voltar àquele exemplo que a gente tinha visto, tá bom? Então, distância percorrida, eu vou chamar distância percorrida como a letra D, distância percorrida. Então, eu intitulei a letra D para ser como distância percorrida. Então, a distância é igual ao módulo da variação do espaço que ocorre na trajetória, tá bom? Delta SN. Tá? Então, se a pessoa faz vários trajetos, se ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, a gente, para saber o quanto que ela se deslocou, a gente precisa pegar o módulo do valor da distância, tá bom? Então, vamos voltar a um exemplo aqui de carro, tá? Vamos pegar agora um exemplo novo, um exemplo de carro, tá certo? Então, a gente tem um carro aqui na estrada, certo? Aí, esse carro aqui passa pela placa 100 quilômetros, tá? Então, aqui a gente começa a marcar o tempo zero, tá? Então, a pessoa fala, passei na placa 100 quilômetros, vou cronometrar. Então, aqui está o espaço e aqui está o tempo que a pessoa está marcando. Aí, chega lá no quilômetro 500, certo? Então, aqui chega aqui o carrinho no quilômetro 500. Aí, ela chegou no quilômetro 500 e demorou 5 horas, tá certo? Tá bom? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente coloca um referencial no nosso movimento, então, um referencial. Então, eu vou colocar aqui o nosso ponto de origem. Essa origem é o ponto zero. Aqui eu vou colocar como eixo de dimensão Y, mas a gente quase nesse momento nem usa a altura, essa segunda dimensão do espaço. E aí, aqui é o eixo X, a gente sempre trabalha com o eixo X na abscissa, tá certo? E aí, aqui, então, nesse eixo X está a metragem, 100, 200, 300, 400, 500, 600, tá?
Então, esse é o meu sentido. Então, o sentido positivo está para lá. Esse é o sentido do movimento. Sentido. Sentido do movimento. Tá certo? E aí, esse sentido do movimento o que vai nos determinar se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então, se ele está indo no sentido positivo, é um movimento progressivo, certo? Aqui a gente pode calcular a variação do espaço, né? Então, a variação do espaço é igual ao espaço final menos o espaço inicial, certo? Então, espaço final menos inicial, então ΔS é igual. Qual que é o espaço final? O espaço final é o 500 quilômetros. Então, 500 quilômetros. E qual que é o espaço inicial? Veja que o espaço inicial não é zero, é 100. Então, 100 aqui, tá? Então, 500 menos 100 vai dar 400 quilômetros. Então, esse é eu vou colocar como ΔS1, tá bom? Então, ΔS1, 400 quilômetros positivo, movimento progressivo. Por que eu coloquei ΔS1? Porque esse carro vai resolver voltar, tá bom? Ele vai voltar nessa estrada. Então, eu vou fazer aqui, nosso carrinho aqui voltando. Então, ele chegou lá no 500 quilômetros, que é uma cidade B, e resolve voltar aqui para a cidade C, que está aqui no meio. Então, esse nosso carro vai voltar até o quilômetro 200, certo? Então, nosso carro chegou aqui no quilômetro 200, certo? Nosso carro aqui chegou no quilômetro 200, então ele voltou aí o movimento, tá bom? Então, aqui, no movimento aqui do carro, tá certo? Nesse movimento aqui, ó, que eu vou colocar de vermelho, qual que é o espaço, tá? Primeiramente, vamos ver quanto tempo ele demorou para fazer esse trajeto. Então, ele começou o primeiro trajeto, o trajeto do 100 até o 500. Então, ele começou no tempo 0 e foi até o tempo 5 horas. Então, variação do tempo, tá? Tinha esquecido aqui do tempo, então a variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial, tá? Tempo final menos tempo inicial. Então, a variação do tempo. Qual que é o tempo final? 5 horas. Qual que é o tempo inicial? Nesse primeiro trajeto, o tempo inicial é 0, então a variação do tempo foi 5 horas. Tá certo? Então, eu vou colocar como variação do tempo 1 aí também. Bom, voltando aqui nosso movimento retrógrado, tá? Então, movimento retrógrado. Retrógrado, tá bom? Então, esse movimento retrógrado, ele veio. Qual que é a variação? Por que é o movimento retrógrado? Porque ele está indo no eixo, na direção contrária a essa direção aí, ao nosso sentido do movimento, tá certo? E aí vai ser espaço final menos espaço inicial. Então, eu vou colocar como ΔS2. ΔS2. E é o S final menos o S inicial. Tá certo? Qual que é o espaço final desse trajeto? O espaço final é 200 quilômetros, porque ele parou aqui. Então, 200 quilômetros. Menos, qual que é o espaço inicial? O espaço inicial é 500 quilômetros. E aí minha lousa já está lotada de informação. Então, eu vou apagar aqui. Vou apagar essa parte aqui de cima, tá bom?
Vou apagar essa distância percorrida, só para... Bom, então aí a gente teve um ΔS, que é 200 menos 500, esse é o ΔS2, então ΔS2 é igual a menos 300 quilômetros. Então, veja que além da gente saber que o movimento retrógrado é contrário ao nosso sentido do nosso referencial, a variação do deslocamento escalar dele, a variação da trajetória dele é negativa, tá? É negativa, tem essa sinal de menos aí, que significa um sinal negativo. Qual que é o tempo? Vamos supor, aqui estava marcando 5 horas, e aqui vai marcar 8 horas. Qual que é o tempo que ele percorreu? Então, ΔT2 vai ser tempo final menos tempo inicial, certo? Inicial, então ΔT2 é igual a tempo final é 8, tempo inicial é 5, e ΔT2 igual a 3 horas. Bom, então isso eu já tinha feito um exemplo na aula anterior, isso daqui foi só para a gente contextualizar a distância percorrida. E o que seria a distância percorrida? Bom, então eu vou apagar aqui, que tem muita informação. Eu vou apagar aqui o meu desenho, tá? Bom, distância percorrida é o trajeto que ele fez, tá? Então, eu coloquei aqui que a distância percorrida é igual ΔS1 em módulo mais módulo do ΔS2, tá bom? É o quanto absolutamente ele andou, tá bom? Então, essa distância percorrida, se eu pegar o ΔS1, que é 400 quilômetros, em módulo, mais menos 300 quilômetros, certo? Que é o deslocamento 2 que ele fez. Tudo que está em módulo vira positivo, então 400 já estava positivo, fica 400 positivo. 300 negativo vira positivo porque está em módulo, é um valor absoluto. Então fica 300 positivo. Então o deslocamento, né, a distância percorrida foi de 700 quilômetros, tá? Veja que há uma grande diferença nisso, tá, pessoal? Por que há uma grande diferença? Porque, olha, se eu falasse, vamos... Entrou mais um aluno aqui. Vamos calcular o deslocamento escalar dele. Qual que foi o deslocamento? Ele começou no quilômetro 100, foi até o quilômetro 500, voltou para o quilômetro 200 e parou no quilômetro 200, tá certo? Então, se eu fosse fazer o deslocamento inicial e final dessa trajetória total dele, o deslocamento final inicial foi de 100 quilômetros, porque ele foi até o 500 e voltou no 200. Então, o inicial foi esse é o S inicial, e esse foi o S final. 200 menos 100 dá 100, tá bom? Então, o deslocamento escalar foi o deslocamento escalar, que é um deslocamento inicial e final da trajetória, que durou 3 horas mais 8, mais 5 horas, né? Se eu pegar a variação do tempo total, é tempo 1 mais tempo 2, que vai dar 5 mais 3, que deu 8 horas, tá? Então, em 8 horas, ele foi até o quilômetro 500, voltou até o quilômetro 200, andou 700 quilômetros, tá? Mas se eu pegar o inicial e final, ele ia dar 100 quilômetros de deslocamento, tá bom? Bom, então eu vou abrir aqui, vou compartilhar que eu coloquei essa distância percorrida no meu slide aqui, né? Na minha tecnologia aqui.
Então, esse slide aí eu vou compartilhar com vocês. Então, estou compartilhando a minha tela. Tá certo? Então, vamos ver aqui o que eu encontro. Aqui, apresentar. Então, esse foi o slide da aula passada, que é o mesmo slide que esse, eu coloquei tudo em um só, né? A gente comenta sobre referenciais, ponto material e corpo extenso, vai depender de qual o tamanho que é o seu espaço, né? Se é um ponto material, é porque é um carro numa estrada de muitos quilômetros, e corpo extenso é um carro dentro de uma garagem, dentro de um viaduto de alguns metros, tá bom? Trajetória, deslocamento escalar, variação do intervalo de tempo, movimento progressivo, movimento retrógrado, e aí, ó, distância percorrida D, tá bom? Então, vou ler aqui para vocês, para a gente continuar aqui nossos estudos. Então, distância percorrida D, simbolizado pela letra D, depende do comprimento da trajetória descrita pelo movimento, tá bom? Pelo comprimento, é o quanto que distância foi percorrida, tá bom? Para determinar essa distância percorrida, essa letra D, que é esse símbolo de distância percorrida, deve-se considerar todos os deslocamentos escalares em valores absolutos, isto é, somar o módulo dos deslocamentos dos trajetos, tá bom? Então, eu coloquei aí, distância percorrida é igual à variação do espaço 1, mais a variação do espaço 2, mais a variação do espaço 3, e assim até o infinito, quantas variações o corpo que você está estudando teve, tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar a tela. Pronto, voltemos aqui. E agora vamos entrar na velocidade média, tá bom? Já estamos entrando aí na aula. Eu achei que essa aula ia ser rápida, mas parece que não vai ser, eu fico falando demais. Mas vamos lá. Então, velocidade média. Velocidade média. Velocidade média. Vamos lá. Então, velocidade média é quando você estuda, mede a rapidez daquele movimento, né? Então, a gente viu uma pessoa correndo ou um carro em movimento, é o quão rápido que aquele carro está em movimento, tá? Então, a velocidade média é a rapidez do movimento, tá? Velocidade média, né? A velocidade média a gente vai representar com a letra VM, tá bom? De velocidade, média, M de média e V de velocidade. Então, a velocidade média é a rapidez do movimento, tá? A rapidez do movimento, tá bom? É o quão rápido aquele movimento é. Então, quantitativamente, né? O quão rápido, a quantidade de rapidez, a quantidade de velocidade daquele movimento, né? É a velocidade média. Como a gente está trabalhando como velocidade onde não há uma aceleração, é só uma velocidade constante, que é um estudo um pouco mais simples, então a gente é muito simples de determinar essa velocidade, tá bom? A gente determina essa velocidade média, tá bom? Pela variação, né, do espaço dividido pela variação do tempo, tá bom? Então, a velocidade média vai ser a variação do espaço pela variação do tempo. É simples, variação do espaço pela variação do tempo. E aí, essa variação do espaço e a variação do tempo vai me dar uma grandeza, tá bom? Vai me dar uma grandeza, porque o espaço, ele é medido em quilômetros, né? Hectômetros, decâmetros, metros, tá? Então, as medidas mais usadas, decímetro,
centímetro e milímetro, certo? Então, as medidas mais usadas para determinar a distância percorrida por um corpo, a distância percorrida por um corpo, ou é dada em quilômetros, ou é dada em metros, tá bom? Então, nossa variação de espaço, né, vai ter uma grandeza de medida, tá certo? Deixa eu colocar aqui a grandeza de medida. Tá? Então, tudo tem uma grandeza de medida. É como que é medido aquela grandeza. Então, o espaço é medido por quilômetros, por metro, por centímetro, decímetro, milímetro, hectômetro, decâmetro. São medidas aí espaciais, tá bom? E a variação do tempo, né? O tempo, como é que é medida? Então, o tempo é medido em anos, né? Dias, tá certo? Então, esse é o tempo, dias, anos, e os mais importantes, hora, minuto e segundo, tá bom? Então, as medidas mais usadas para determinar o tempo nesses movimentos são essas duas que eu coloquei aí, hora e segundo, tá bom? Mas o tempo é medido aí em anos, em dias, em horas, né? Eu tenho quase 30 anos, tenho 29 anos, então é uma medida de tempo aí, tá bom? Quilômetro, metro são as medidas mais usadas, hora e segundo são os tempos mais usados para. Então, se eu quero saber qual que é a grandeza de medida da velocidade média, basta eu colocar as medidas aqui. Então, eu posso ter uma medida em quilômetro por hora, que é uma muito usada, e metro por segundo, tá bom? Então, a gente vai ver que também é possível, né? É muito fácil de fazer a conversão de quilômetro para hora para metro para segundo para quilômetro para hora. Geralmente, nesses exercícios de vestibular, eles pedem para você fazer isso toda hora, tá bom? Então, eles te dão uma velocidade em quilômetro por hora e pergunta a velocidade em metro por segundo. E aí você vai ter que converter a grandeza de medida aí da velocidade quando se pede em exercícios e quando você está estudando aí um movimento, tá bom? Então, vamos calcular a velocidade média do carro que a gente tinha estudado, né? Que aí fica mais fácil, rapidamente, aí eu vou fazer um exercício, tá certo? Então, vamos fazer o cálculo da velocidade média do nosso carro do exercício anterior, que aí a gente já aproveita o exemplo, né? Então, a gente lembra que a variação do espaço 1 era 500 quilômetros. Opa, tem mais um aluno aqui. 500 quilômetros menos 100 quilômetros, certo? Essa era a variação do espaço 1, né? Que daí daria variação do espaço 1, 400 quilômetros. E aí a variação do tempo, né? A variação do tempo era tempo final menos tempo inicial. A variação do tempo tinha dado 5 horas menos 0 horas, que era a primeira variação a temporal aí, né? Então, aí a variação do tempo ficou delta T1 igual a 5 horas. Então, qual que é a velocidade média nesse primeiro trajeto, que é um movimento progressivo, né? Esse é um movimento progressivo. Então, do movimento progressivo, né? Esse movimento progressivo, que a gente tinha colocado referencial lá, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Aqui a gente já tem os valores, tá bom? Então, não vou precisar colocar tempo inicial, tempo final, tempo final, tempo inicial. Né? Aqui eu tinha colocado aqui, né? S final menos S inicial. Não vou precisar colocar esses símbolos, só colocar os valores. Então, a velocidade média vai ser 400 dividido por 5, né?
E aí, vamos fazer essa conta aqui. Então, vai ser 400 dividido por 5, tá bom? Vamos fazer essa continha aqui. 4 não dá para dividir 5, então eu vou pegar aqui 40. 40 dividido por 5 vai ser 8. 8 vezes 5, 40. Então, 40, 0. Então, 0 vem aqui, 0 vai lá. Então, essa é a velocidade, 80, tá bom? Então, eu fiz a minha continha na frente da onde eu preciso escrever, então eu vou apagar minha continha. E aí, eu vou ficar com velocidade média igual a 80. Aí 80 o quê? Lembra que eu coloquei? Quais são as medidas do espaço? Aqui a medida do espaço é quilômetro. E qual que é a medida do tempo? A medida do tempo é em hora. Então aqui a velocidade do carro é 80 quilômetros por hora. Beleza? Então a gente mediu a velocidade média que o carro percorreu aí esse trajeto. Beleza? Agora vamos calcular a velocidade média do movimento retrógrado. Lembra? Teve também o movimento retrógrado. Tá bom? Então aí vamos calcular aí a velocidade média do movimento retrógrado. Então, a velocidade média do movimento retrógrado, então eu vou colocar aqui movimento retrógrado. Retrógrado. Tá? Então, do movimento retrógrado, então a ΔS é igual a S final menos S inicial. Lembra que o S final foi 200 quilômetros e o S inicial ele estava lá nos 500 quilômetros, né? Então, o ΔS foi de menos 300 quilômetros, tá certo? Foi um ΔS de menos 300 quilômetros. O tempo, a variação temporal, foi de tempo final menos inicial, variação do tempo. Tempo final foi de 8 horas, tempo inicial aí foi de 5 horas, né? Que ele tinha marcado 5 horas e aí depois marcou 8 horas do cronômetro, a variação do tempo aqui foi de 3 horas. Certo? Então, eu vou colocar a velocidade aqui do nosso movimento progressivo aqui em cima para eu calcular a velocidade média do movimento retrógrado. Tá certo? Então, a velocidade média 1 foi de 80 km por hora. Certo? Então, a velocidade média 1 aí foi de 80 km por hora. Então, agora eu vou colocar a velocidade média do movimento retrógrado. Então, a velocidade média 2, ΔS2 sobre ΔT2. Tá certo? Aqui eu coloco 2, aqui eu coloco 2, aqui eu coloco 2, aqui eu coloco 2. Pronto. Então, agora está muito bem explicadinho. Então, velocidade média 2 vai ser menos 300 quilômetros dividido por por 3 horas. O tempo não anda para trás, tá bom? Então, o tempo não anda para trás, então se você errou, já é. Aí, 300 quilômetros vai ficar a velocidade média igual a 300 dividido por 3. 300 dividido por 3, vamos fazer essa continha aqui. 3 dividido por 3 é 1, né? 1 vezes 3 é 3, fica 0. Aí desce esse 0 aqui e vem para cá. Desce esse 0 aqui e vem para cá. Então, ficou 100 quilômetros, menos 100 quilômetros. Olha, já está berrando, hein? Ainda bem que eu tenho uma lousa, eu posso apagar. Então, aqui ficou menos 100 quilômetros por hora, tá bom? Menos 100 quilômetros por hora. Beleza? Então, veja que a velocidade, quando também é um movimento retrógrado, ela vem com uma velocidade negativa, que significa que o corpo está voltando para a origem, né? Voltando do movimento, né? Tá retornando o movimento, tá certo? Bom, então, isso é velocidade média, é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. A gente tem também conversões, tá bom? Eu vou fazer aqui uma conversão rapidinho, mas eu não vou ficar me estendendo em converter
grandeza de medida de velocidade, não. Mas eu vou só comentar aqui, só para ficar gravado aqui, mas eu nem gosto de ficar comentando disso. Então, vamos lá. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, certo? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Opa, vocês nem estão vendo aí, desculpem. Vamos lá. Então, o que a gente sabe? Que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. E que 1 hora é igual a 3.600 segundos, tá bom? Aqui é conversões. Conversões. Bom, então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, tá certo? O que eu faço? Eu tenho 1 quilômetro dividido por 1 hora, que é igual a 1.000 metros, porque 1 quilômetro é 1.000 metros, então é só uma medida de tempo diferente que eu estou comentando, e 1 hora é 3.600 segundos. Por que é 3.600 segundos? Porque 1 minuto tem 60... Opa, entrou mais uma aqui. 1 minuto tem 60 segundos, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos, e 60 minutos, que é 1 hora, vai ser 60 vezes 60, aí dá 3.600 segundos, tá bom? Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Bom, o que a gente faz aí? A gente, aqui como aqui tem 3.000 dividido por 3.600, né? A gente vai cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, tá bom? E aí, que fica aqui fica 10 dividido por 36, que é igual a 1 dividido por 3,6 aí, tá bom? É a mesma coisa. Então, o que eu faço? O que eu faço? Quando eu quero passar, né? Quando eu quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu multiplico por isso. Então, vamos supor, eu tenho 27 quilômetros por hora. Eu quero passar para metro por segundo, eu multiplico por 1 dividido 3,6. Aqui está metros por segundo, e aí eu vou ter o valor aí em metro por segundo, tá bom? Então, 27 quilômetros por hora, eu multiplico por 1 dividido por 3,6, que vai dar o valor. Então, se eu pegar aqui e fazer essa conta, então, vou fazer essa conta aqui. Fica 27 vezes 3,6. Não, é dividido. Tá bom? Aqui vai ficar como? Ó? Aqui vai ficar 27 dividido por 3,6. Tá? Então, se eu quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido aquele valor por 3,6. Tá? Então, vai ficar aí 27 dividido por 3,6. Vou fazer essa continha aqui rapidamente. Aí eu tiro uma vírgula aqui e coloco mais um zero aqui. Aí vai ficar 36 dividido, como não dá, então vai ser 7. 7 vezes 6 é 20, é 30, né? Não, é 36, 42. Sobe 4 aqui. 7 vezes 3 é 15, mais 4, 19. Vai ser 0. Aqui vou emprestar, vai ser 8. Vai ficar 16. 16 menos 9 vai ser 6, né? 7 e 0. Aí, né? 16 menos 9 é 7. Isso, 78 dividido
por 36. Ah, aqui tá errado, ó. Aqui não é 19, aqui é 21. Olha lá. 7 vezes 3 é 21, mais 4, 25. Aí ficou 8. Aí 7 menos 2, 28. Aqui é 0. Aí, agora sim, hein? Aí vem uma vírgula, tem um 0 aqui, vou colocar um 5, vai ser 33. 7 vezes 3, 5 vezes 3 é 15, mais 3. 5 vezes 6 é 30, sobe 3. 5 vezes 3 é 15, mais um. É isso, pessoal. Ah, aqui é 1, ó. Aqui é 1, tá certo? Agora sim, zerou. Pronto. Bom, fiz aí a conta de dividir, tá bom? Então, aí ficou 7,5 metros por segundo, tá certo? E aí, se eu quero passar rapidamente, então fica aí, deixa eu colocar aqui embaixo rapidamente aqui. Então, se eu quero passar 40 metros por segundo para quilômetro por hora, o que eu faço? Eu multiplico por 3,6, tá bom? Então, se eu quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido, e se eu quero passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico. Então, vai ficar 40 vezes 3,6, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 4 é 24, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4 é 12. Vai ficar 0, 4, 4, 1. E aí aqui tem uma vírgula, então fica 144 quilômetros por hora. Tá bom? Bom, essa conversãozinha aí vocês podem fazer na casa de vocês. Se vocês querem converter de quilômetro por hora para metro por segundo, vocês dividem, não vocês multiplicam. Bom, então o tempo está passando e eu não consigo nem chegar na próxima aula, hein? Bom, então essa é o final dessa aula, tá bom? Vamos falar sobre movimento uniforme. Eu ia fazer um exercício, mas aí eu deixo esse exercício para uma próxima aula, senão eu não vou sair desse conteúdo, tá bom? Então, movimento uniforme agora, que era o que eu queria falar desde o começo da aula e não consegui. Movimento uniforme. Tá, movimento. Opa, desculpa aí. Movimento uniforme, tá certo? Bom, finalmente. Então, movimento uniforme é um movimento que a velocidade é constante, tá bom? Que a velocidade ela não muda durante um certo trajeto, tá bom? Então, quando a gente quer estudar o movimento uniforme, a gente estuda esse movimento, a gente analisa e classifica esse movimento para definir aí quais são as peculiaridades desse movimento, tá bom? Então, movimento uniforme é a velocidade do corpo constante, tá bom? Então, a velocidade do corpo constante, que é uma velocidade média. Se a velocidade é constante, aí, né? Mas, enfim. Então, vamos fazer um exemplo, tá bom? Então, um exemplo de movimento uniforme é as faixas de pedestres de uma estrada, certo? Então, essas faixas de pedestres, elas têm as mesmas dimensões, elas têm os mesmos tamanhos, são idênticas essas faixas. Então, essas faixas, elas foram colocadas, elas foram marcadas na estrada por um móvel que estava com uma velocidade constante, uma velocidade uniforme, né, um movimento uniforme,
e elas foram colocadas em intervalos de tempos iguais, tá? E variações de espaços também semelhantes, elas têm os mesmos tamanhos e são colocadas em lugares. Então, como é que foi colocado? Então, provavelmente foi um caminhão que, a cada certo intervalo de tempo, ele despejava uma tinta. Aí ele ficava mais um tempo sem despejar a tinta e depois despejava a tinta. Ficava mais um tempo sem despejar a tinta e despejava a tinta. Então, foi um movimento constante aí, uma velocidade constante, velocidade intervalos de tempos iguais, e intervalos de variação de espaço igual. Então, esse é um exemplo, né, cotidiano de uma marcação de uniforme, um movimento uniforme aí, que foi o movimento do caminhão, tá bom? Então, eu vou agora compartilhar o meu slide lá com você para mostrar aí o que é movimento uniforme. Bom, então eu estou compartilhando a minha tela aí com vocês, tá certo? Bom, então a gente viu aí velocidade média, né? Que é velocidade média quantitativamente a velocidade escalar média de um corpo pode ser determinada pelo quociente, pela divisão da variação da posição escalar, né? A variação do deslocamento escalar pela variação do tempo. Então, a velocidade média, a velocidade escalar média, é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Bom, eu ia resolver essa questão aí, mas aí eu vou ver se eu consigo resolver na próxima aula, no começo da próxima aula, para a gente falar aí sobre movimento uniforme, tá bom? Então, o movimento uniforme no movimento uniforme, o corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Em razão disso, a velocidade escalar instantânea é constante, não nula, e igual à velocidade escalar média, tá bom? Então, em qualquer intervalo de tempo. Veja, então essa que é a importância, então, a velocidade do movimento uniforme, a velocidade do movimento uniforme, como é uma velocidade constante, não nula, é uma velocidade igual a qualquer intervalo de tempo, ela se dá igual, né? Ela pode ser considerada igual à velocidade média que a gente calculou agora, tá bom? Então, velocidade média e velocidade do movimento uniforme são equivalentes, são iguais. Então, a velocidade constante não nula é igual à velocidade média, tá bom? Que eu coloquei aí. O símbolo da velocidade média é V, M, e o símbolo da velocidade do movimento uniforme é V. Mas então, como é um movimento uniforme, eles são equivalentes. Tá certo? Bom, então eu vou voltar aqui ao Meet. Deixa eu ver aqui o chat, o que vocês estão falando aí no chat. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar, tá bom? Bom, acho que não tem nada muito relevante. Bom, então vamos voltar aqui para a continuação aqui da aula, tá bom? Ixi, apagou aqui a minha. Agora fiquei escuro porque apagaram meus abajures.
Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver. Deu uma danificada aqui no abajur, então agora eu fiquei meio que no escuro, tá bom? Mas não tem problema que tá no final da aula. Bom, então só mais 10 minutos de aula, tá bom? Eu vou comentar aqui sobre a função, né? Então, o que eu tinha falado aqui? Que a velocidade constante é igual à velocidade média, tá bom? E aí, o que a gente vai comentar? A gente vai trabalhar com gráficos agora, tá bom? Então, o primeiro gráfico, que é um gráfico mais simples, tá bom? É um gráfico assim, ó. Vamos considerar um carro numa estrada, certo? Vamos considerar um carro aí na estrada. E aí, esse carro tem uma velocidade, né, constante, então, uma velocidade constante, que é igual à velocidade média, que é igual a 50 metros por segundo, tá certo? Então, ele anda 50 metros em 1 segundo, tá bom? Então, em 1 segundo, ele andou 50 metros, tá bom? Bom, então, vamos fazer, então, então, a velocidade é constante em todo o percurso. Se marcarmos o tempo de 0 a, sei lá, 10 segundos, qual que é, né? Então, vamos fazer aqui um gráfico, tá bom? Gráfico da velocidade pelo tempo, tá bom? Então, gráfico da velocidade pelo tempo. Então, deixa eu abaixar aqui para vocês verem legal. Então, eu vou fazer aqui, ó, velocidade, certo? Pelo tempo. Tempo em segundos, certo? Então, velocidade pelo tempo. Então, aqui eu vou ter 50 metros por segundo, certo? Que é a minha marcação de velocidade. E aqui eu vou ter 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos e 20 segundos, tá bom? Então, vamos ver como a velocidade é igual para todo o percurso. Quando ele chegar aqui nesse ponto, no 10 segundos, tá bom? Vai ter essa cara, esse gráfico, né? Vai ter essa figura. Então, é uma reta horizontal, tá? Uma reta horizontal que representa uma velocidade constante. Então, se a velocidade pelo tempo, a velocidade aí é constante. Deixa eu ver se eu acender a luz ficou melhor. Meus abajures apagaram. Estava com 2 abajures, super legal. Bom, então aí, o que a gente pode tirar desse gráfico? A gente pode tirar desse gráfico a área embaixo da reta, tá bom? Então, essa área embaixo da reta vai nos dar uma informação, né? Então, vamos rever aqui a nossa equação de velocidade constante, que é igual à velocidade média, tá? Então, agora eu vou trabalhar com velocidade constante como sendo V, tá bom? Tá bom? V. Então, V é igual a ΔS sobre ΔT. Como a gente está no movimento uniforme, então, movimento uniforme, a velocidade, né? A velocidade ela é constante, né? Então, essa velocidade a gente já sabe. Como o movimento uniforme não tem aceleração, então a gente vai trabalhar com isso. Então, eu vou colocar aqui, então, eu vou colocar aqui velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. E se eu passo esse
tempo multiplicando para o outro lado, né? Eu passo daqui dividindo, ele está dividindo de um lado, eu passo ele multiplicando, então vai ficar ΔS igual a V vezes ΔT, tá? Então, veja, velocidade vezes o tempo, velocidade vezes o tempo é a variação do espaço. E aqui, o que eu tenho? Para eu calcular a área de um paralelepípedo, né? Se eu calcular a área de um paralelepípedo, eu multiplico esse lado vezes esse lado aqui, né? Esse lado L por esse lado. Então, esse lado aqui é o nosso lado tempo, certo? E esse lado aqui é o nosso lado V, tá? Ó, aqui está a marcação do tempo. 1, 2, 3, 5, 10 segundos. E aqui está a nossa velocidade. Então, a área desse gráfico é igual à velocidade vezes o tempo, que é igual à variação do espaço. Tá? Então, se eu calcular a área desse gráfico, se eu tenho aqui um carro numa estrada, o referencial está aqui, ele está indo no eixo, a origem está aqui, ele está indo no movimento progressivo, tá? E aí eu começo a marcar o tempo. Então, aqui o tempo é igual a zero. Aí o tempo igual a 10 segundos. Quanto que ele andou em 10 segundos, né? Qual foi o tempo que ele andou em 10 segundos? Então, eu posso saber esse tempo calculando a área desse gráfico. Então, a área desse gráfico me dá o espaço, a variação do espaço percorrido, tá bom? Então, vou apagar aqui, só para calcular aqui. Então, a variação do espaço é igual à área desse gráfico, tá? Então, a variação do espaço é igual à velocidade vezes o tempo. Então, a variação do espaço, eu sei a velocidade é constante, e o tempo eu coloquei aqui até 10 segundos. Então, a variação do espaço é igual a 500 metros. Tá certo? 500 metros. Olha, por que é 500 metros? Porque eu tenho agora as grandezas de medida. Eu tenho uma velocidade em metros por segundo. E eu tenho um tempo que é dado em segundo. Então, veja, segundo aqui dividindo, segundo aqui multiplicando, eu vou ter uma grandeza de medida em metro, tá bom? Então, a variação do espaço aí é em metro. Bom, então eu vou encerrar a aula por aqui mesmo. Vou só compartilhar com vocês aqui a tela. Na aula que vem eu resolvo o exercício que ficou para essa aula. Tá? Estou compartilhando aqui a tela agora com vocês. Bom, então tá aí. A gente viu o movimento uniforme, que é a velocidade constante. A velocidade constante é igual à velocidade média. E a gente viu aí que as equações do movimento uniforme, tá? Então, velocidade escalar média é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, velocidade média, né, tá aí, ΔS dividido por ΔT. Então, num gráfico de velocidade pelo tempo, né, velocidade em relação ao tempo, o valor da área da reta abaixo do gráfico é igual à variação do espaço, tá? Então, a área é igual à variação do espaço, que é igual à velocidade pelo tempo. E aí a gente chega na equação da posição em relação ao tempo, tá? Com esse gráfico, a gente chega que o espaço final é igual ao espaço inicial mais VT, tá? Então, esse é o exercício que ficou faltando, tá bom? A gente resolve ele no começo da aula que vem.
E aí, na aula que vem, eu dou continuidade a partir desse gráfico aí, eu recapitulo esse gráfico, tá bom? Então, vou voltar aqui, tá bom? Deixa eu só finalizar aqui, então, o movimento. Só para finalizar, falta mais 5 minutinhos. Então, a gente viu que a área de um gráfico de velocidade pelo tempo, certo? A área do gráfico, como é um movimento uniforme, a gente está trabalhando com uniforme, esse é a reta que representa a velocidade aí, tá bom? Então, velocidade, certo? E aí, essa área embaixo desse gráfico é igual à variação do espaço. Então, se a gente calcula a área embaixo desse gráfico, a gente tem o quanto de espaço. Então, a gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT, no movimento uniforme, tá bom? Então, a gente passou esse tempo multiplicando a velocidade. Então, a gente chegou aqui, ó. Então, a gente vai ter que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Se a gente abrir a variação do espaço, né? Se a gente abrir, vai ficar espaço final menos espaço inicial é igual a velocidade vezes o tempo. Tá certo? Então, se eu passar esse espaço inicial para o outro lado, o espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade sobre o tempo. A gente chega numa segunda equação, que é só uma remanejação desses símbolos, né? Uma remanejação dessas grandezas, tá? Então, a gente chega nessa equação do movimento uniforme. Essa é a equação do movimento uniforme. E aí, para o exemplo que eu tinha dado, que a velocidade é igual a 50 metros por segundo, como é que vai ficar, né? O espaço inicial é igual a zero, né? Porque a gente começou marcando do zero. Então, como é que vai ficar aí a equação do movimento do exemplo anterior? Então, a equação do movimento do exemplo anterior, lá do carro a uma velocidade de 50 metros por segundo, tá certo? Essa equação vai ficar que espaço final é igual a zero mais velocidade vezes o tempo, né? Espaço final, espaço inicial, velocidade vezes o tempo. O espaço inicial é zero, a velocidade é 50, o espaço final é o que eu quero descobrir, dependente do tempo. Então, o espaço final é igual a zero mais 50 vezes o tempo. Como zero mais qualquer coisa é a mesma coisa, então vai ficar espaço final igual a 50t. Certo? Então, com essa equação, se eu dou um valor de espaço, eu calculo o tempo. Se eu dou um valor de tempo, eu calculo o espaço. Então, falta só mais um minuto. Então, só um exemplinho aqui. Então, se eu estou no espaço final igual a 900 metros, qual que foi o tempo que se passou, né? Então, basta eu colocar aí a equação, né? A equação é essa. Então, se eu dou espaço final, se o espaço final é 900, 50 vezes o tempo, eu passo 50 dividindo, então vai ficar 900 dividido por 50, e o tempo aí que se passou, né? Quando o carro está no espaço 900 metros, quantos tempos se passaram? Então, tá aí. 900 dividido por 50, vamos fazer a continha aqui. 900 dividido por 50 vai ser, colocar 1 aqui, vai ser 50, aí vai ser 40, né? Que vai sobrar. Aí 400, aí eu vou colocar 8. 8 vezes 5, 40, 400, 0. Então, passou
18 segundos. Tá? Então, é isso que a gente viu aí do movimento uniforme, tá bom? Então, a gente viu, deixa eu só finalizar com as duas equações, para ficar bonitinho. Então, o movimento uniforme, a velocidade. Então, o movimento uniforme, a velocidade é constante, a velocidade é igual à variação do espaço pela variação do tempo, e a gente também pode ter a equação do movimento uniforme, que é espaço final é igual a espaço inicial mais VT, tá bom? Bom, então eu vou parar de gravar aqui e aí eu vejo aqui como é que tá o chat, se tem alguma pergunta, tá bom? Então fica por isso essa aula de hoje. Deixa eu parar de gravar. Até a próxima aula, até quinta que vem. Vamos filmar aqui o mapa. Ó o mapa da América Latina, ou da América das Américas. E é isso aí.